Meus queridos, nós estamos caminhando nos domingos pela manhã e estudando sobre o livro de Apocalipse. Então, há um tempo, o pastor Milton pegou esse desafio, trouxe para a gente essa jornada, para a gente caminhar sobre alguns livros que são pouco estudados. Então, nós já fomos lá para Levítico e caminhamos um tempo ali em Levítico, e agora nós fomos em Apocalipse, e hoje nós vamos fechar essa série de mensagens no livro de Apocalipse. E quando a gente olha para toda a narrativa de Apocalipse, tem muitas coisas ali. O livro é um livro sobre uma revelação do futuro. Então, tem muitas figuras, muitos símbolos, mas nós vamos aprendendo de uma maneira objetiva a olhar para esses símbolos como um propósito de Deus para a nossa caminhada. Para a gente encerrar esse livro, nós precisamos primeiro tocar em uma coisa que está no nosso coração, que sempre está ali, sabe? Um eco que fica ressoando na nossa mente, no mais profundo da nossa alma. Seja você alguém que conhece a Cristo há muito tempo, seja alguém que acabou de se converter, ou quem sabe, até mesmo as pessoas que nem conhecem a Deus. Porque isso é um eco que ressoa na alma do ser humano. Nós precisamos reconhecer aquele sentimento que a gente carrega no peito, sabe? Uma sensação de que algo nesse mundo está fundamentalmente fora do lugar. Tem alguma coisa errada. Eu vou trazer algumas figuras para a gente entender mais ou menos o que seria isso. Recentemente foi lançado aquele filme Mestres do Universo. Os mais antigos vão saber, He-Man. A história do He-Man. Na história do He-Man, o He-Man é um príncipe de um reino, e um mundo que é muito belo, bonito, sabe, cheio aqueles personagens de fantasias épicos. E aquele mundo belo, de repente, enfrenta um desafio, a um mal, um tirano, que ao chegar, usurpa o trono e começa a disseminar destruição. O mundo entra em decadência, ruína. Então agora, o príncipe Adam, que antes guardava na memória aquele mundo belo, organizado e ordenado, todas aquelas coisas que o faziam admirar e o faziam lembrar com alegria, ele olha para o seu mundo agora e vê o seu planeta em ruínas. Ao olhar para esse planeta em ruínas, há um contraste entre a beleza guardada na sua memória com a destruição que está diante dos olhos dele. Essa imagem acaba mexendo com a gente porque ela é a nossa experiência humana desde Gênesis capítulo 3. Desde Gênesis capítulo 3, nós vivemos num mundo que não era para ser assim. A gente olha para as guerras, para as famílias desfeitas, para a violência, para a doença, para a morte, para a fadiga do trabalho, e a gente afirma isso lá no fundo, sabe? Tem alguma coisa errada, não era para esse mundo ser desse jeito. E não era mesmo. O livro de Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Nós fomos criados para a beleza do jardim, para caminhar na presença limpa e perfeita do Criador. Mas o pecado nos arrancou daquele lugar. Então agora a gente olha para esse mundo e fica com esse contraste. Tem alguma coisa lá no fundo que nos arremete àquela beleza ordenada que nós deveríamos viver. Mas nós só enxergamos o caos. É exatamente por causa desse eco lá do Éden que todas as histórias da humanidade
Toda vez que a gente conta e cria algum conto, a gente acaba refletindo essa necessidade de redenção. Mesmo quem nem crê em Deus, mas quando ele vai contar alguma história, quando ele escreve alguma narrativa, ele acaba escrevendo sobre a necessidade de uma redenção para a humanidade, ou para o próprio homem, ou para si mesmo. Por que isso? Porque Cristo e a sua obra são tão fundamentais para a humanidade, que até as nossas ficções refletem o que a nossa alma desesperadamente precisa. Agora eu quero trazer uma outra imagem para vocês. Pensem, por exemplo, na história da Bela Adormecida. Um conto bem clássico, não é? Você já parou para notar como esse conto clássico narra a redenção? Existe um reino que funcionava de forma linda e bela. Nasce uma princesa, onde magos vão lá abençoá-la, a dons, a beleza, a harmonia. Mas então esse reino entra em um sono de morte. Ele é tomado por espinhos e abrolhos por causa de uma maldição. Exatamente o que aconteceu na queda, quando a terra foi tomada pelo pecado do homem. E como que aquela maldição é quebrada? O reino por si mesmo não consegue resolver, ele não consegue se salvar por si mesmo. Está todo mundo em um sono de morte, está todo mundo perdido. A necessidade ali é que um príncipe real, vindo de fora, chegue, enfrente o dragão, derrote o mal e com o seu amor desperte a noiva para uma nova vida. A direção em tudo isso, porque essas histórias ressoam a nossa alma, ressoam a nossa maior necessidade. E o Espírito Santo usa também dessas imagens e símbolos narrados em toda a jornada bíblica para nos ensinar o que é preciso no livro de Apocalipse. O príncipe real, o Senhor Jesus Cristo, já veio, derrotou o grande dragão na cruz e reabriu o caminho. Agora ele apresenta um cenário diferente. Uma criação redimida, onde a maldição foi quebrada para sempre. Todas as tragédias da humanidade, todas as aflições da nossa sociedade, aquela sensação de vazio que não acaba nunca, ela tem uma causa raiz: a vida longe da presença de Deus. Nós passamos a vida inteira tentando curar os sintomas e os efeitos colaterais dessa queda. Mas Jesus está voltando para curar, não os sintomas, mas a causa central. Ele não vem trazer um alívio temporário, ele vem colocar e curar permanentemente a nossa vida e nos colocar diante da face de Deus. Então, quando a redenção consuma tudo isso, a separação é erradicada. E nós encontramos, então, o futuro que cura tudo. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Apocalipse capítulo 22. Nós leremos os primeiros 5 versículos que guiarão nossa meditação nessa manhã. Apocalipse 22, versículos 1 a 5. A palavra do Senhor diz assim: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal,
que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Vamos orar? Amado Senhor, nós temos a Tua palavra e clamamos ao Teu Espírito Santo. Ilumina o nosso entendimento, para compreendermos a Tua verdade e vivermos em adoração a Ti, hoje e para todos sempre. Se oramos em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para nossa história, nós percebemos que o ser humano passa a vida tentando resolver os seus problemas. Nós criamos leis, desenvolvemos tecnologias, criamos sistemas políticos, buscamos terapias, avançamos na medicina, mas todas essas coisas têm o seu valor. Mas nenhuma delas consegue nos curar por completo. Porque todas elas lidam só com o sintoma. Mas nós precisamos curar a causa raiz dos nossos problemas. E o texto de Apocalipse apresenta isso para a gente. Que Jesus veio curar a causa raiz. Essa causa raiz é que no Éden a humanidade escolheu viver longe da presença de Deus. O pecado nos levou a uma vida longe de Deus. Toda a dor, a morte, a injustiça, a fadiga, elas nascem quando nós somos expulsos da presença da fonte da vida. O nosso tudo, a razão de existir foi quebrada e fragmentada. E é exatamente aqui que Apocalipse nos mostra porque o Evangelho nos oferece o futuro que cura tudo. Porque ele não vem apenas para nos dar um remédio para a dor, ele vem eliminar a causa da doença. Nos primeiros 3 versículos do capítulo 21, João contempla um novo céu e a nova terra. E ele nota a primeira ordem das coisas que já passaram. Ele diz assim: e o mar já não existe. O que ele quer dizer com isso? Verso 1 do capítulo 21 diz: eu vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Há uma figura específica aqui. O mar, na linguagem bíblica, representa desordem, tempestade, calamidade. Ele é símbolo de caos. Então, dizer que o mar já não existe significa que na nova criação não haverá mais nenhuma fonte de perigo, de incerteza, de perturbação para a alma. O mal foi erradicado. Não é a não existência do mar físico, é a não existência de uma fonte de perigo para a humanidade. E o verso 3 diz: e eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Olha só, o que ele está dizendo aqui é algo importante. Nós, às vezes, temos a imaginação, a ideia do céu ser um espaço distante, para onde a gente foge, abandonando a terra. Mas, na verdade, aqui, a palavra de Deus nos diz que o céu é a própria presença de Deus descendo para habitar entre nós. Habitar permanentemente com a humanidade redimida. Agora,
João descreve a Nova Jerusalém no capítulo 21 de uma forma interessante. Ele usa uma imagem para que a gente aprenda com isso. Então João vê um anjo medindo a cidade, aí ele pega uma vara de ouro, e aí ele descobre que essa cidade, essa Nova Jerusalém, ela é um cubo perfeito. O seu comprimento, a sua largura, a sua altura são absolutamente iguais. Agora, quando João narra isso para o povo judeu, isso fazia muito sentido para eles. Porque para eles só havia um lugar conectado a Deus, que era um cubo perfeito. E esse lugar era o Santo dos Santos. O lugar sagrado, onde a glória de Deus habitava, onde o sumo sacerdote só podia entrar uma vez no ano, com sangue e com tremor. Era o único lugar que, na mente deles, estava conectado com Deus. Um cubo perfeito. E quando o anjo faz essa medida, quando João narra isso, é porque o Espírito Santo quer nos mostrar que a Nova Jerusalém é a cidade de Deus. E essa cidade se tornou o Santo dos Santos. É o lugar onde Deus habita. O véu foi rasgado. A glória de Deus se expandiu para cobrir cada rua, cada praça, cada canto da nova terra. Não haverá mais divisão entre sagrado e profano. Nós não precisaremos ir mais num templo para encontrar Deus. Nós viveremos imersos na presença contínua do Senhor. É dessa presença contínua que nasce o versículo 1 do capítulo 22. E então o anjo me mostrou um rio da água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Vocês lembram da visão do profeta Ezequiel do capítulo 47? Ezequiel viu um rio pequeno saindo do templo, e ele ia crescendo e se tornando um rio profundo, e aonde ele passava ele levava vida e curava tudo por onde estava. Até o mar que era morto se tornou água limpa. Aqui em Apocalipse nós vemos o cumprimento pleno dessa profecia. Mas o rio não sai de um prédio. O rio sai do próprio trono de Deus. Agora vamos voltar lá para o capítulo 4 de Apocalipse. No capítulo 4 de Apocalipse, do trono de Deus saía relâmpagos, trovões e vozes de juízo contra o pecado. Mas essa imagem do capítulo 22 mostra um trono onde Jesus Cristo já pagou a nossa dívida na cruz. O mal já foi julgado. Agora do trono não saem mais relâmpagos de condenação. Do trono flui o Espírito Santo como um rio de água viva. E ele sacia eternamente a sede do povo de Deus. Então, estar longe de Deus é a causa de todas as nossas dores. Mas estar permanentemente na presença concreta de Jesus, morando dentro do Santo dos Santos, é a cura definitiva da nossa história. Nós não somos mais órfãos, nós temos um lar, e o nosso Deus habita no meio de nós. Essa ânsia que incomoda a nossa alma é curada na redenção em Jesus Cristo, porque ela responde a essa dor. Então, quando a causa raiz de uma doença é eliminada, então naturalmente os sintomas desaparecem, não é verdade? E é exatamente o próximo movimento do texto bíblico. Porque a nossa separação de Deus foi resolvida pelo sacrifício de Jesus, e a sua presença agora está plenamente no meio de nós. Todas as fraturas humanas começam a ser curadas. Então olha o verso 2 do capítulo 22. No meio da praça da cidade, de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês,
e as folhas da árvore são para a cura dos povos. E nós voltamos para Gênesis, então. No capítulo 2, no jardim do Éden, havia uma árvore da vida. Mas quando o homem pecou, o caminho até ela foi fechado. E ele foi fechado para que nós, como homens, não vivêssemos eternamente em um estado caído. Mas olha agora, a redenção de Cristo traz uma nova visão. Na Nova Jerusalém, a árvore da vida não está mais escondida ou proibida. Ela cresce nas margens do rio, no centro da cidade, é acessível a todo. E ela produz 12 colheitas. Ela frutifica todos os meses do ano. A eternidade, na presença de Deus, é um lugar de provisão. O texto diz assim: as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então, às vezes isso nos leva a fazer uma pergunta: será que na nova terra a gente vai precisar de doença? Vai precisar de cura porque vai ter doença? As pessoas vão se machucar no céu? Mas a resposta não é essa. A linguagem simbólica aqui é que a cura definitiva já aconteceu. Não é que nós precisaremos ser curados lá. É que lá toda cura já foi feita. Não haverá mais doença. Quando as nações comem dessas folhas, Deus está declarando que todo paganismo, toda idolatria, toda cegueira espiritual e toda rebeldia moral que adoeciam e distorciam a humanidade foram sanados para sempre. Porque nós somos curados da vida longe de Deus. Nós vivemos na presença plena de Jesus. Então, o resultado prático disso é que há um fim absoluto dos nossos sofrimentos e tragédias. Apocalipse 21, no verso 4, diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E o verso 3 do capítulo 22 é o reforço desse versículo: nunca mais haverá qualquer maldição. Olha, desde Gênesis 3, nós vivemos debaixo da maldição do pecado. O luto de perder quem amamos, o choro de desespero, a dor física e emocional, a ansiedade com o dia de amanhã, tudo isso faz parte do que a Bíblia chama de primeiras coisas. Mas na cruz, Jesus Cristo se fez maldição em nosso lugar, para que nós fôssemos curados. Então, na sua volta, toda a condenação para aqueles que creem em Jesus foi cancelada. A própria narrativa do filho pródigo aponta um Deus amoroso, um pai que recebe o seu filho perdido, e em Jesus, no Senhor, nós encontramos esse lar. Não é o nosso sofrimento que tem a última palavra na nossa vida, mas é a graça de Jesus. E ela cura mais uma consequência do pecado. A presença de Deus cura o nosso propósito e a nossa relação com o trabalho. Olha o que a segunda parte do verso 3 te diz. Ele diz: não haverá mais maldição, e os seus servos o servirão. Então, como eu disse, a gente tem a tendência de pensar no céu como um lugar distante, né, onde a gente
foge dessa realidade. E aí, muitas vezes, isso se conecta com uma vida ociosa, né? Cheio de nada e nada para fazer. Uma eternidade cantando e louvando como um culto que não acaba nunca. E aí a gente começa a associar isso e ter dúvidas e a pensar, mas isso é como nós tentamos imaginar com a nossa limitação. Não tem nada a ver com o que a Bíblia descreve sobre a Nova Jerusalém, a vida eterna na presença de Deus. A palavra que João usa aqui para o termo servirão, ela simboliza o trabalho ativo e a adoração. Então a vida na eternidade com Deus é um trabalho que louva a Deus. Antes do pecado, Deus deu a Adão um trabalho, cultivar e guardar o jardim. E o trabalho era um prazer, uma forma de adorar e de parceria com Deus. Foi só depois da queda que o trabalho foi amaldiçoado. Muitas vezes, nós sentimos um peso de tudo isso. E acabamos associando o peso à essência do trabalho. E não como uma consequência da queda. O trabalho não é o problema, mas é a fadiga do pecado. Mas o que acontece quando toda maldição acaba? Então, o nosso trabalho é redimido. Na eternidade, nós não seremos um monte de Gasparzinho ocioso. Nós teremos um serviço alegre, livre, digno, cheio de significado e sem nenhuma fadiga diante do nosso Rei. A nossa vocação será restaurada, nós serviremos a Deus com todas as nossas forças e de todo o nosso coração e com toda a nossa mente. Nós experimentaremos o verdadeiro descanso, que não é a falta de atividade, mas é a paz de trabalhar em perfeita harmonia com o Criador. Então a volta de Cristo cura a causa raiz do incômodo do nosso coração. E ela não só acaba com essa causa raiz, mas apaga todos os sintomas. Ela redime nosso serviço, nosso trabalho. E no versículo 4, que nós lemos, do capítulo 22, o texto nos leva para o ponto mais alto da nossa redenção. E contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Para a gente entender isso aqui, a gente precisa voltar para a narrativa bíblica. Uma coisa importante é que a gente está muito acostumado a ler a Bíblia de forma fragmentada, mas a palavra de Deus, ela é uma narrativa contínua. Quando a gente pega Apocalipse, pega Gênesis e vai até Apocalipse, é como se a gente estivesse lendo um livro só. Você não vai pegar lá um livro de histórias aí, um conto, e abre um gibi, abre no meio dele e começa a ler o primeiro quadrinho que apareceu. A gente vai conectando os pontos. Você lê e ela narra uma história. E a Bíblia faz a mesma coisa. Então, todo ponto precisa ser compreendido a partir dela mesma. Por isso, a Bíblia é a principal fonte de interpretação dela mesma. Se você está com dúvida em um assunto que você encontrou na leitura bíblica, continua lendo, ou volte mais um pouco, leia o contexto, e aquilo vai ser explicado no seu coração. Então, quando a gente volta para Gênesis, nós lembramos lá do que aconteceu no capítulo 3, logo após o homem pecar.
A Bíblia diz que Adão e Eva se esconderam entre as árvores do jardim, fugindo da face de Deus. A culpa do pecado criou uma barreira intransponível entre a santidade do Criador e a criatura caída. Aí lá na frente, nós encontramos com Moisés. E aí Moisés, falando com o Senhor, ele pede: Senhor, mostra-me a tua glória. E aí Deus responde para ele: você não poderá ver a minha face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. A santidade de Deus é um fogo consumidor para o pecado. E por conta disso, durante muito tempo, o homem só pôde se aproximar de Deus por meio de véu, de sombras, de sacrifícios, de mediadores. E mesmo hoje, na nossa caminhada cristã nessa terra, Pedro nos lembra que nós amamos a Cristo sem o ver com os olhos físicos. Nós caminhamos pela fé e não pelo que vemos. Agora, Apocalipse 22 muda isso. Quando essa separação chega ao fim, o texto diz: e contemplarão a sua face. O que foi quebrado lá em Gênesis e narrado na história bíblica, de que nós, por nós mesmos, não conseguimos superar, é agora vencido. E nós poderemos voltar a contemplar a face de Deus como Ele é. Por que nós podemos olhar diretamente nos olhos de Deus, sem sermos consumidos? Porque o sangue do Cordeiro nos lavou, nos purificou, a dívida foi paga, a condenação foi expiada, a barreira do pecado foi destruída para sempre. Nós não escondemos mais atrás de arbustos por causa da nossa culpa. Nós olharemos para a face de Jesus sem véu, sem medo, sem culpa. A nossa vida longe de Deus foi curada pela intimidade da sua presença. Então, qual que é o resultado de contemplar Deus? O texto diz: e na sua fronte está o nome dele. Lembra do capítulo 7? O texto diz que os servos de Deus são selados na fronte para serem protegidos da batalha dessa vida. Mas na consumação, o nome na fronte é a marca definitiva e permanente de que nós pertencemos e a nossa identidade foi restaurada em Jesus Cristo. Nós pertencemos a Ele, por isso o servimos, por isso o adoramos, nós vivemos plenamente na presença dEle. Quando Deus nos fez, Ele nos fez a sua imagem e semelhança, mas o pecado acabou com isso, quebrou essa imagem, distorceu nossa identidade. Ele nos fez esquecer quem nós fomos criados para ser. Então o mundo sofre uma profunda crise de identidade, porque quando nós tentamos responder quem sou eu longe de Deus, nós só encontramos vazio e confusão. Então, como que a Bíblia resolve isso? João escreveu lá na sua carta, 1 João, capítulo 3, verso 2. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então, quando nós contemplamos a face de Jesus em sua glória, a imagem de Deus em nós é perfeitamente curada, é purificada. Nós saberemos exatamente quem somos, porque o nome dele estará gravado na nossa testa. E nós pertenceremos ao Cordeiro para sempre. Quem olha para ele se torna semelhante a ele.
E é essa luz na face de Deus que sustenta o versículo 5. Então já não haverá noite, nem precisarão eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. A Bíblia diz que a Nova Jerusalém não depende de lâmpadas, nem de astros siderais. A nossa luz é a própria glória de Deus. Vocês lembram daquela bênção sacerdotal que Deus ensinou para Arão no livro de Números? O Senhor te abençoe e te guarde, e o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Aquilo que o povo de Deus orou e suplicou durante eras e eras, agora é concedido de forma contínua e sem fim. Não haverá mais trevas morais, não haverá mais dúvida, não haverá mais cegueira espiritual, porque o Senhor Deus brilhará sobre nós. Então o verso 5 encerra com a palavra: e o reinarão pelos séculos dos séculos. Olha, quando nós, como homens caídos, tentamos reinar, a gente reproduz a Babilônia ou o Egito. Nós dominamos, oprimimos e esmagamos uns aos outros para manter o poder. Mas na eternidade, o nosso reinado não será uma dominação uns sobre os outros, porque somos todos irmãos e conservos do mesmo rei. Reinar aqui é o cumprimento perfeito de Gênesis 1, é governar e cuidar da nova criação em parceria harmoniosa com Cristo. Nós somos restabelecidos a nossa dignidade real de filhos e co-herdeiros de Deus, vivendo sobre a luz da face de Deus por toda a eternidade. Meus queridos, quando nós olhamos para isso, nós entendemos o porquê que o futuro revelado na palavra de Deus cura tudo. Porque a resposta para as nossas dores está muito além das circunstâncias superficiais que acometem a nossa vida. A resposta para as nossas dores é presença, é relacionamento com Deus. No restante do capítulo 22, Jesus fala 3 vezes a mesma frase. No verso 7, no verso 12 e no verso 20. Eis que venho sem demora. A iminência da volta de Cristo nos dá dignidade e urgência para viver nesse mundo. Então eu quero deixar 2 aplicações aqui para nossa vida comum sobre esse texto bíblico. A primeira delas é que nós precisamos resgatar a prática de viver corandeu. Então, se o ápice da nossa cura é viver contemplando a face de Deus, nós precisamos voltar para esse termo. No século XVI, os reformadores resumiram a vida cristã nessa expressão. Ela é em latim. E o significado dela é diante da face de Deus. Então, viver corandeu é viver toda a vida na presença de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus. Então, se o nosso destino final e eterno é morar dentro do Santo dos Santos, na presença eterna de Deus e plena, olhando para a face de Deus, sem nenhum véu, nós precisamos entender que essa cura, ela não vai começar só depois da nossa morte.
Ela começa agora, quando nós temos um encontro com Cristo. Então, quando você vive o corandeu, você para de fragmentar a realidade. Você entende que lavar a louça, educar os filhos, assinar um contrato na sua empresa, estudar para uma prova, lidar com um conflito em casa, tudo isso é feito diante da face de Deus. Se nós pertencemos a Jesus, nós vivemos uma vida diante da face de Deus. Saber quem nós somos e para onde nós vamos, nos ensina a parar de nos esconder de Deus quando a gente peca, ou quando nos sentimos cansados. Viver corandeu é trazer toda a nossa vida para a luz da presença de Deus hoje, permitindo que Ele purifique a nossa rotina, o nosso caráter, o nosso trabalho, preparando a nossa alma para o dia em que o veremos como Ele é. Lembra lá das virgens, esperando o noivo, cada uma com a sua lamparina, prontas, porque não sabem que hora que o noivo vai chegar. Não existia o WhatsApp, nem relógio de pulso, mas elas deveriam estar prontas. O segundo ponto é que nós precisamos tratar o Evangelho como a cura essencial para as nossas almas, e não como um remedinho anestésico para os sintomas gerais. Meus irmãos, nós vivemos num mundo caído, que vive as consequências de uma tragédia. Não é uma gripezinha. Sabe, não é aquele resfriado que você não precisa nem tomar remédio, é só esperar que o tempo cura. O problema da humanidade precisa de um remédio que cura a raiz do problema. E o Evangelho é a mensagem de Jesus Cristo para cada um de nós, que cura isso. Jesus Cristo é o futuro que cura tudo. Quando você entende isso, você para de exigir desse mundo caído aquilo que apenas a Nova Jerusalém pode te dar. Você para de se desesperar quando as estruturas da sociedade falham, ou quando o cansaço bate a porta, porque o seu coração não está ancorado nas coisas que são passageiras. Seu coração está ancorado na rocha eterna que é Jesus Cristo. A presença permanente de Jesus é a nossa verdadeira cura. Ela alinha nossas emoções, dá sentido para a nossa razão. Ela nos dá forças para perseverar na fé, sem nos corrompermos com esse mundo. Olha, Apocalipse fala sobre a postura da igreja enquanto nós estivermos nesse tempo. O verso 17 do capítulo 22 diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Olha, a noiva, que é a igreja redimida, e o Espírito Santo, olham para o céu e clamam, vem, Senhor Jesus. Mas enquanto Jesus não vem, Ele mesmo olha para cada um de nós e diz, quem tem sede, venha. Quem tem sede, venha. E beba de graça a água da vida. Talvez essa ânsia no coração que nós acabamos de ver, talvez essa dúvida essencial no mais profundo da nossa alma,
ainda repouse sobre o seu dia a dia. Talvez sua rotina ainda não esteja diante da face de Deus. Talvez nem a sua vida tenha sido colocada diante da face de Deus. Você tem vivido cansado, carregando o luto de ver seus sonhos, sua vida sendo destruída pelo pecado. Talvez você já tenha passado a vida inteira cavando cisternas rocas. Você não encontra a paz. Talvez a sua identidade esteja tão fragmentada. Mas eu quero te dizer que a causa raiz da sua dor tem solução. E a árvore da vida está acessível. Por isso ele diz: quem tem sede, venha e beba de graça a água da vida. A graça é de graça. O futuro cura tudo. E esse futuro se chama Jesus Cristo. Ele não está lá. Ele já chegou. E para quem tem sede, ele sacia agora toda a sua necessidade. Ele é a nossa cura no presente, é a nossa garantia no futuro. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e ele está voltando. E nós podemos juntos dizer com João, no verso 20 de Apocalipse 22, amém, Maranata, vem Senhor Jesus. Vamos orar? Amado Senhor, nós te louvamos pela vida, pela tua palavra, pelo evangelho, porque o Senhor, em sua obra, ó Pai, redimiu a nossa vida, curou as nossas dores. Nós sabemos que em Ti encontramos água viva que cura a nossa sede. Amado Senhor, nós colocamos nossa vida diante do Senhor e clamamos, ajuda-nos, ó Pai, a viver diante da Tua face, sob Tua autoridade, Senhor, considerando a Tua presença e redimindo a nossa vida, nossa rotina diante do Senhor. Amado Pai, nos ajuda a encontrar no Teu Evangelho, encontrar no Senhor o descanso eterno. O Senhor, ó Pai, é o futuro que cura tudo na nossa vida. Nos aproxime cada vez mais de Ti. Nos ajude a caminhar considerando a Tua presença de forma real e concreta na nossa vida. Nós louvamos ao Senhor, entregamos tudo que somos e tudo aquilo que temos em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.